Vamos começar esse vídeo fazendo uma cópia do nosso script Signup Smoke. Então eu vou clicar aqui no arquivo e vou apertar Ctrl C, Ctrl V. Vai criar uma cópia. Eu vou fechar o arquivo original para não dar confusão. Vou pegar a cópia e vou renomear para Signup Load. Por que eu estou usando aqui o termo load? Porque nós vamos criar um teste de carga, um load test. E para fazer isso, a gente usa o recurso de estágios do K6. Então, o que eu vou fazer aqui dentro da constante options? Eu vou apagar o views e duration e vou substituir por stages no plural. Dois pontos, abre e fecha colchetes, enter. Aqui no colchete que fecha, eu coloco uma vírgula para não dar problema de sintaxe. E dentro desse bloco eu vou definir os estágios, né? Vamos definir aqui basicamente 3 estágios. O primeiro estágio vai ter uma duração, ó, duration de 1 minuto. E aí ele vai ter um target. O que é o target? A carga de usuários simultâneos, 100. Isso quer dizer que o K6 terá 1 minuto para colocar 100 usuários simultâneos durante a execução, beleza? Depois eu vou aqui iniciar um novo estágio, ó, que vai ter o duration de 2 minutinhos somente, né? E aqui nós vamos manter 100 usuários simultâneos. E aí, por fim, nós vamos ter aqui o estágio final, duration, que vai durar mais 1 minutinho, que vai ter um target 0. Beleza? Deixa eu formatar o código aqui. Perfeito. Então, essa aqui é a configuração de estágios para que seja possível construir uma execução de teste de carga, load test. Eu vou fechar o arquivo e vou fazer um desenho aqui só para você entender na prática o que eu estou querendo fazer, tá? Então, imagina que essa linha aqui é a linha do tempo do nosso teste de carga, né? Ih, ela sumiu? Peraí. Agora sim, ó. Essa aqui é a linha do tempo do nosso teste de carga. Não repara no meu desenho, que eu não sou muito bom de desenho, tá? E aí no primeiro minuto nós vamos ter uma carga aqui até chegar a 100 usuários. Chegou a 100 usuários, parou. Parou não, né? Ele para de fazer a carga e mantém por mais 2 minutos com essa carga de 100 usuários. Passou os 2 minutos, começa a diminuir a carga até terminar o último minuto. Então esse aqui é o gráfico do nosso teste de carga. É exatamente isso que deve acontecer durante a execução do script Signup load.js. Bacana? Então vamos lá, vamos abrir o arquivo de novo, Signup Load, e olha só, primeiro estágio vai ter a duração de 1 minuto, e aí durante esse 1 minuto tem que subir até 100 usuários. Depois entra no segundo estágio, onde o script se mantém fazendo vários cadastros com 100 usuários simultâneos. Terminou esses 2 minutos, aí começa o estágio final, onde tem 1 minuto para ir diminuindo a carga, como se as pessoas estivessem saindo do site ou saindo da aplicação e por aí vai. É tipo isso, beleza? Bom, o que nós vamos fazer agora? Antes de rodar o teste, eu vou abrir a documentação do K6, onde a gente fala um pouco mais sobre teste de carga, sobre o load test, tá? E aí eu deixei aqui traduzido pelo próprio navegador para ficar mais didático, porque o idioma original da documentação é inglês, tá bom? Então vamos lá. O load test, ele se preocupa principalmente com a avaliação do desempenho atual do seu sistema em termos de usuários ou solicitações simultâneas por segundo. Quando você quiser entender se o seu sistema está atendendo às metas de desempenho, ou seja, as metas de performance, as métricas de performance, esse é o tipo de teste que você deve executar, tá? Beleza, olha só, o teste de carga, ele é um tipo de teste de performance ou desempenho usado para determinar o comportamento do sistema em condições normais e condições de pico. E ele é usado para garantir se o aplicativo tem um desempenho satisfatório quando os usuários acessam ao mesmo tempo. Então, é isso que a gente fez aqui no script. A gente criou um estágio de 1 minuto, onde a carga vai subindo, e depois a gente estabiliza com essa carga, que é o pico de acesso, tá? E aí ele se mantém por 2 minutos com a mesma carga de 100. Depois ele vai finalizando como se as pessoas estivessem saindo do sistema aos poucos. Tipo, já fez tudo o que tinha que fazer, que no caso é o cadastro, e depois vai saindo do sistema. À medida que vai saindo do sistema, a carga de usuários simultâneos vai diminuindo. É isso, beleza? Vamos lá, você deve executar um teste de carga para avaliar o desempenho do sistema sobre uma carga típica e a carga de pico. Aqui você já viu que no segundo estágio a gente vai
finalizar o pico de acesso e vai estabilizar durante 2 minutos para testar exatamente com essa carga máxima de 100 usuários, né? E aí o teste de carga também serve para você verificar se o sistema continua atendendo os padrões de desempenho ao fazer alterações tanto no código, que é no software, quanto na infraestrutura. Imagina que você está numa empresa que tem um software que roda num data center local, certo? E aí você vai para uma nuvem, para uma AWS. A infraestrutura muda totalmente, é outra infraestrutura, é outro conceito. Um teste de carga te ajuda a verificar se o sistema continua com a mesma performance, com a mesma escalabilidade, estabilidade, por aí vai, tá? Então é um teste muito importante para você fazer no seu dia a dia, beleza? Bom, então sem mais delongas, vamos vir aqui no terminal e vamos executar o nosso teste de carga, beleza? Então vamos lá. K6 run signup traço load.js. Teclando Enter. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou dar um Ctrl C para matar essa execução. Vou limpar a tela de novo. E voltando aqui para o script de load, eu vou tirar o console.log, só para não sujar aqui o relatório, a saída, tá? Ctrl S, e aí nós vamos rodar mais uma vez, porque fica mais prático para a gente analisar, tá? Agora sim vamos rodar o arquivo de teste de carga. Olha só que legal, já passamos aqui por 22 segundos e estamos no momento com 40 usuários simultâneos, né? Esse primeiro estágio que dura 1 minuto tem a função de subir a quantidade de 100 usuários, ou seja, é a simulação do pico, né? O pico é aquela subida de usuários, aquela carga de usuários simultâneos que vai aumentando no sistema. Tipo, você manda um e-mail marketing, um e-mail promocional, uma Black Friday, e aí as pessoas começam a acessar o seu software para poder ver o que tem de promoção lá. Isso é uma simulação de pico, né? Que a gente faz através do teste de carga. Bacana? Olha só, 55 segundos, 94 usuários, 95, 96, tá chegando a 100. Beleza, chegou a 100, estabilizou. Agora vai ficar por 2 minutos fazendo vários cadastros com vários e-mails diferentes, dinâmicos, né? Com 100 usuários simultâneos. Ponto de atenção, o requisito não funcional dessa API é até 100 usuários simultâneos. Eu, como desenvolvedor da API, não garanto que vai performar acima de 100 usuários simultâneos. Por quê? Porque além de ser um software acadêmico, o ambiente influencia na performance. Veja aqui que eu estou rodando dentro de uma máquina virtual. Esse Windows que você está vendo aqui no meu computador é uma máquina virtual que tem 8 GB de memória RAM e tem um SSD. O computador host é um SSD. Então, embora seja uma máquina virtual, tem uma boa performance, uma excelente performance, diga-se de passagem. Mas eu não garanto a mesma performance rodando num Core 3, num Core 5, num computador que não tem SSD ou que tem pouca memória RAM. Portanto, 100 usuários é o suficiente para atender a grande quantidade de alunos que a gente tem aqui na Khan Academy, beleza? Mas eu quero testar na minha máquina, eu tenho um Core 7 com SSD e 16 GB de RAM, quero testar com 1000. Fica à vontade, mas o nosso requisito funcional para a gente trabalhar, ou melhor, o nosso requisito não funcional para a gente trabalhar no curso é até 100 usuários, fechou? E já estamos passando aqui, ó, dos 2 minutos, ó, já estamos terminando aqui 3 minutos, e agora ele começou indo para o último estágio, né, que tem 1 minuto também, e aí ele vai diminuindo a carga. Olha que da hora, ó, tá diminuindo, ó. 84, 83, 82, né, e tem até 4 minutos, que seria o 4 minutos, não, tem mais 1 minuto, que vai terminar com 4 minutos, para diminuir a carga. E o legal é que nesse ponto, a quantidade de iterações, ou seja, de cadastros, vai diminuindo também, tá? Olha só, tá quase acabando, falta praticamente 12 segundos, agora 10 segundos para terminar, né? Estamos agora com 14 usuários simultâneos, 12, 11, 10, já está acabando. Olha só que bacana, vai acabar com 4 minutos cravado, terminou. Olha que bacana, a performance da API está muito boa, tá? Temos aqui todas as iterações, todas respondendo 201. Tivemos aqui um total de 16.996 iterações, ou seja, quase 17 mil cadastros nesse teste de carga. É muita coisa, muita coisa. E olha a média de response time, menos de meio segundo, tá? A API foi bem desenvolvida, não é uma API complexa, é uma API que foi desenvolvida pensando
nos requisitos de performance, por isso que está performando bem. Está atendendo totalmente os limites que foram definidos, porque a gente tem aqui 95% das requisições respondendo a quase 1,20 milésimos, né? Poxa, isso aqui é menos de meio segundo, então tá perfeito, beleza? E a requisição mais demorada foi 415, ainda assim menos de meio segundo. A performance dessa API é muito boa, né? O número eu acho que mais interessante aqui é a quantidade de iterations, que representa todos os cadastros que foram feitos através desse teste de carga, né? E a quantidade de megabytes que foi enviada e que foi recebida aqui também, beleza? Bom, esse é o teste de carga com o K6. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço. Tchau, tchau.